seria um grande desperdício de espaço ter sido criado um universo tão imenso, para ser colocada a vida apenas numa parte tão minúscula que é o planeta Terra. Né? O planeta Terra é uma coisa minúscula, microscópica, se nós tivermos uma ideia da imensidão do universo. Então seria um grande desperdício de espaço, não resta a menor dúvida. Eu, particularmente, acredito que a vida está pipocando por todos os lados do universo. Aproveitando o gancho, dentro da nossa galáxia, que nós estávamos falando em off antes de começar o programa, nós teríamos muita possibilidade de termos outros planetas habitáveis dentro da nossa galáxia, professor? Eu não tenho nem dúvida. A necessidade de esclarecer que nós estamos falando de galáxia e não do sistema solar. Do sistema solar, sim. A galáxia é muito grande. Só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos condições hoje de pegar uma nave que viajasse na velocidade da luz, que seria impossível, pelo menos pelas nossas leis da física, mas vamos supor que a nave pudesse viajar na velocidade da luz. Para nós atravessarmos a nossa galáxia de uma ponta a outra, levaríamos 100 mil anos-luz. Muita coisa, mas 100 mil anos-luz. E veja que a luz se movimenta a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. São 8 voltas em torno do planeta Terra num segundo. Então é muita coisa, é uma velocidade muito grande, não é? Então iríamos viajar por 100 mil anos. É muita coisa. Então a nossa galáxia é enorme. Então algumas estatísticas tentam especular algo em torno de 250 bilhões de estrelas só dentro da nossa galáxia. E o Sol não é nada mais, nada menos do que mais uma dessas estrelas da nossa galáxia. Cientificamente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, 3 de agosto de 2005, estamos dando início mais uma vez ao nosso programa de toda quarta-feira às 9 da noite, Vida Inteligente, hoje com a presença do professor Paulo Araújo Duarte, que vai nos brindar com um assunto muito importante, que é a hipótese Gaia. Você sabe que você pode participar pelo telefone 222-1123, aqui na sua TV Floripa, ou então através do nosso e-mail, que vai estar no vídeo da sua TV agora, formulando as suas perguntas, sugerindo novos temas, e até vou corrigir daqui a pouco o telefone que eu passei errado, 222-1137. Programa ao vivo é assim mesmo, a gente erra e corrige no ar. Professor Paulo Araújo, obrigado por estar aqui conosco. O seu boa noite ao telespectador. Meus cumprimentos a todos, e é um prazer estar aqui com você e dar a colaboração ao seu programa. Meus cumprimentos a todos. Para a gente dar início hoje, nós vamos tomar como contumácia toda quarta-feira, o professor Paulo Araújo Duarte vai nos brindar com o céu de Florianópolis. Nós queremos fazer com que o florianopolitano se habitue a conhecer o seu céu, olhar para cima e identificar o que tem no céu, para saber discernir uma estrela, uma constelação, de um avião, de um satélite, de uma série de coisas assim. Então hoje nós temos a imagem do céu de Florianópolis às 19 horas, já passou, agora são 9 da noite, mas você já pode ter uma ideia do que nós vimos hoje às 7 horas da noite. Professor Paulo, por gentileza, explique para o pessoal. Apesar de ser às 19 horas de hoje, que esse mapa foi preparado, mas ele é válido para esse mês de agosto ainda, entende? Todo dia, 19 horas, com o céu limpo, se o telespectador olhar, vai ver a posição de alguns planetas, de 2 planetas,
e pelo menos 2 estrelas ali, estrelas de fácil identificação. Um pouco mais baixo pode ser visto o planeta Vênus, bem brilhante nessa época do ano, ele está bem brilhante. Um pouco acima, o planeta Júpiter. Um pouco acima de Júpiter, a estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. E um pouco à direita, uma estrela amarelada, alaranjada, que é Arcturus, e que você pode ver ali, está a 35 anos-luz de distância de nós. Veja que Spica está a 258 anos-luz de distância de nós. É uma distância bastante grande, mas é um começo, né? Veja, é um começo, conforme as horas vão passando, é claro que esses astros vão baixando e lá pelas 20 horas, 21 horas, Vênus já não vai aparecer mais. Agora, o mais interessante é que aquele que tiver curiosidade, às 18 horas, se olhar o céu, já vai enxergar Vênus e Júpiter, mesmo com a luz do Sol ainda. Eles estão bem brilhantes. Muito bom. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar é um tema muito interessante. É a hipótese Gaia, de um cientista britânico, James Lovelock, de 84 anos hoje, cujo teor desse assunto nós trouxemos o professor Paulo Araújo Duarte, que é muito interessante. Professor, qual a essência da hipótese Gaia? O que vem a ser isso? Primeiro, o que é Gaia? E essa hipótese, o que vem a ser também? Gaia é a deusa terra dos gregos antigos. E a hipótese Gaia, ela, digamos assim, tem várias características, mas eu considero a característica principal da hipótese Gaia 2 questões. Primeiro, a vida no planeta Terra sendo participativa na construção do ambiente ideal para ela, a vida, existir. Até então, a ciência nos passava uma ideia de que o planeta Terra está numa distância ideal do Sol. E por estar nessa distância ideal do Sol, as condições do nosso planeta se fizeram de umidade, de temperatura, tudo mais. Quer dizer, o meio ambiente se construiu em função dessa distância ideal que a Terra estaria do Sol. E aí, então, os seres vivos apareceram no planeta Terra. Mas a hipótese Gaia mudou essa questão. Colocou os seres vivos como participantes deste processo. Ou seja, eles vão construindo e reconstruindo e dando as condições ideais para que eles permaneçam no nosso planeta. O ambiente é construído pelos seres, quer dizer, vivos. Quer dizer que de uma situação passiva, os seres vivos passaram para uma situação ativa neste processo todo. E a outra questão básica que eu considero da hipótese Gaia é a posição do ser humano dentro deste contexto. Então, a hipótese Gaia considera a Terra como um grande organismo, considera a Terra como um sistema onde todos os componentes, todos os elementos, sejam orgânicos e inorgânicos, participam deste processo de construção do ambiente e favorecer o aparecimento da vida e a manutenção da vida. Onde entra o homem nesse processo? O homem está, obviamente, dentro dos seres vivos. Mas o homem, até então, a ciência nos passava a ideia de que o homem estaria, digamos, num pedestal, né? Até certo ponto, como todo-poderoso, podendo usufruir da natureza, contemplar a natureza e usar a natureza a seu bel prazer. E até mesmo reformar essa natureza, digamos assim. Mas a hipótese Gaia tirou o homem desta posição especial e colocou o homem numa situação igual a qualquer outro ser participativo desse grande organismo que é Gaia, entende? Obviamente, isso incomodou muita gente e ainda incomoda.
Professor, como é que essa hipótese Gaia, como é que ela é vista no meio científico e no meio acadêmico? Sabendo que o senhor, por quase 36 anos, mais de 36 anos, foi professor da Universidade Federal, da área de geociências. Como é que a sua comunidade ela vê essa hipótese Gaia? Pois é, a hipótese Gaia, veja bem, ela entrou nesse contexto ambientalista, não é? Da ecologia e tudo mais. Entrou assim como uma hipótese um tanto revolucionária, não é? Principalmente por causa dessas duas características que eu falei, de tirar a vida daquela situação passiva e de tirar também o homem desse pedestal, não é? Em que até então era colocado como um todo-poderoso, ou quase todo-poderoso, para usufruir da natureza. Não. O ser humano é participativo deste processo também. Agora, dentro do meio científico, então houve e há ainda muita resistência. Entende? Há muita gente que aceitou a hipótese Gaia, que desenvolveu, inclusive, outras ideias em cima da hipótese Gaia. Há outros que escreveram, independentemente da hipótese Gaia, como Fritz J. Capra, por exemplo, né, com seus livros, O Tal da Física e outros. Então, talvez independentemente da hipótese Gaia, mas são ideias que casam com a hipótese Gaia. Entende? Isso tem a ver, professor Paulo, tem alguma coisa, teria alguma similaridade com a ressonância Schumann, vamos dizer, em termos o que acontece, similaridade nesse sentido, o que acontece com a Terra, nós somatizaríamos, sentiríamos, vamos dizer? Exatamente, porque tudo é ressonância, né? Muitas coisas se fazem na forma de ondas, não é? E ressoam porque tudo faz parte de um sistema, não é? Então, uma coisa que reverbera na esquerda pode se sentir no lado direito e vice-versa, sério? Então, tudo isso, a própria ressonância Schumann também faz parte deste mecanismo, faz parte deste processo, desse sistema onde todas as coisas interagem entre si. Porque a gente sabe que tem muito esotérico hoje. O esoterismo é uma coisa interessante, né? Que eu prefiro exoterismo com X, não o hermetismo. O esoterismo faz muito essa associação de que nós fazemos parte de um todo. Eu acho que até aí não tem nada de extraordinário, vamos dizer, nada de absurdo se dizer que nós fazemos parte de um todo. E o que a gente procura sempre passar é a conscientização do ser humano de que ele faz parte do todo. Quando ele diz respeito ao meio ambiente, com certeza o meio ambiente vai reagir àquela agressão, como nós mesmos. Quando nos agridem verbalmente, a nossa tendência é realmente reagir da mesma forma. Eu acho, então, que isso deve ter realmente algum sentido. Eu acho que muitos cientistas, os seus colegas acadêmicos, apesar dessa resistência, como o senhor acabou de dizer, mas eu acho que é uma hipótese, no mínimo, interessante, porque ela aborda a preservação da vida. Se o planeta Terra é um planeta vivo, nós fazendo parte desse planeta, nós temos que manter e fazer com que ele continue vivo, não poluindo os nossos rios, não poluindo a nossa atmosfera. Inclusive, mais para frente, ainda hoje, nós temos uma imagem sobre as camadas da atmosfera, né, que eu gostaria que o senhor explicasse. E aproveitando isso aqui que nós estamos falando de Terra como um organismo vivo, uma pergunta, professor Paulo. O senhor acredita em vida fora da Terra? O senhor como um cientista? Acredito. Nós tivemos um astrônomo muito famoso mundialmente, o Carl Sagan, estadunidense, faleceu, se não me engano, em dezembro de 1996. E o Carl Sagan disse uma frase, dentre tantas outras que ele disse, né, que ficaram famosas, mas uma delas marcou muito nessa questão toda, é que ele diz assim, que seria um grande desperdício de espaço ter sido criado um universo tão imenso, para ser colocada a vida apenas numa parte tão minúscula que é o planeta Terra. Né? O planeta Terra é uma coisa minúscula, microscópica, se nós tivermos uma ideia da imensidão do universo. Então seria um grande desperdício de espaço, não resta a menor dúvida. Eu particularmente acredito que a vida está pipocando por todos os lados do universo.
aproveitando o gancho, dentro da nossa galáxia, que nós estávamos falando em off antes de começar o programa, nós teríamos muita possibilidade de termos outros planetas habitáveis dentro da nossa galáxia, professor? Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Há necessidade de esclarecer que nós estamos falando de galáxia e não do sistema solar. O sistema solar, sim. A galáxia é muito grande. Só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos condições hoje de pegar uma nave que viajasse na velocidade da luz, que seria impossível, pelo menos pelas nossas leis da física, mas vamos supor que a nave pudesse viajar na velocidade da luz. Para nós atravessarmos a nossa galáxia de uma ponta a outra, levaríamos 100.000 anos-luz. Muita coisa. Muita coisa, mas 100.000 anos-luz. E veja que a luz se movimenta a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. São 8 voltas em torno do planeta Terra num segundo. Então é muita coisa, é uma velocidade muito grande, né? Então iríamos viajar por 100.000 anos. É muita coisa. Então a nossa galáxia é enorme. Então algumas estatísticas tentam especular algo em torno de 250 bilhões de estrelas só dentro da nossa galáxia. E o Sol não é nada mais, nada menos do que mais uma dessas estrelas da nossa galáxia. Cientificamente nós não temos prova, né? Mas é muito provável que exista vida fora da Terra, né, professor? Não resta a menor dúvida. Eu tenho plena convicção disso, não há prova nenhuma, como ainda não há prova também da existência de vida dentro do sistema solar, mas há muitas pesquisas, e veja bem, quando se fala em vida, não significa necessariamente vida inteligente. Perfeito. Seres humanos, ou parecidos com humanos, pode ser a vida microbiana. Então, eu acredito sim na existência de vida na nossa galáxia e no universo. E aqui nós temos, por falar nisso, nós temos aqui duas imagens aqui, que vamos pedir para colocar no ar, sobre o planeta Marte, que nós tivemos agora da agência europeia, da ESA, ela postou há poucos dias no site dela, na internet, uma imagem maravilhosa sobre o gelo em Marte. Então vamos colocar no ar essa imagem. Veja só que coisa linda. Ô, professor, o gelo necessariamente seria apenas água ou pode ser algum outro elemento químico que congela? Não, ele pode ser outro elemento químico, como gás carbônico, por exemplo, pode ser outro elemento. E Marte tem uma característica. Marte tem 2 calotas polares. Numa delas, há mais predominância de água do que na outra. Entende? Então, essa cratera, ela fica nas proximidades de uma das calotas polares e revelou aí esse gelo dentro dessa cratera. E só para falar nisso, essa cratera tem 35 quilômetros de diâmetro por 2 quilômetros de profundidade. Nós estamos aqui recebendo o telefonema do nosso telespectador, o César Grisa, perguntando, professor Paulo, nós vimos o 10º planeta que apareceu. Isso aqui é mais uma imagem de Marte, que é uma imagem tridimensional que nós capturamos também. E já que nós entramos no assunto, nós vamos já pular direto para a imagem do 10º planeta recém-descoberto agora. E ele pergunta, o César Grisa, aqui de Florianópolis, o senhor acredita que existam novos planetas no nosso sistema solar? E aproveitando também, emendando a pergunta do César, parece que querem descaracterizar Plutão como planeta, né, professor? Corretamente. Veja que Plutão é um planeta menor até que a Lua. A Lua tem 3.470 quilômetros de diâmetro, enquanto que Plutão tem 2.200 quilômetros de diâmetro. Essa imagem do 10º planeta recém. Aqui, exatamente. Agora. Ele está a 97 unidades astronômicas de distância. É praticamente o dobro da distância Sol a Plutão. É o dobro dessa distância. Entende? Então acontece o seguinte. Além de Plutão, foram sendo descobertos alguns objetos
de alguns objetos além de Plutão. Um deles, eu até me lembro, recebeu o nome de planeta Carla. Depois, então, descobriram que não era um planeta, mas era um asteroide. E hoje em dia já se sabe que, além de Plutão, existe um cinturão de asteroides, que é chamado de cinturão de Kuiper. Ele está bem distante de Plutão e desconfia-se que Plutão possa ser um asteroide desgarrado deste cinturão. Entende? Ele tem muitas características de asteroide. Então, isso tudo tem levantado uma questão muito importante que tem sido debatida no mundo da astronomia. Afinal de contas, o que é planeta? Entende? É tamanho que define o planeta? Plutão é menor do que a Lua. É o fato de ser sólido? Não é, porque Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Exato. Se você mandar uma nave para lá, a nave vai entrar direto e vai embora. Entende? Ela entra direto. Podemos dizer que eles estão em formação, né, professor? Estão em formação. Inclusive, o próprio planeta Júpiter é, às vezes, até considerado como uma estrela que não deu certo. Se Júpiter tivesse tido um pouco mais de massa, ele teria tido reações nucleares como o Sol teve e teria se formado uma estrela ao invés de um planeta gasoso. E aí nós teríamos no nosso sistema duas estrelas, o Sol e Júpiter. E aí as condições do nosso sistema solar seriam completamente diferentes das que nós temos hoje. Então acontece o seguinte, esse astro que foi descoberto além de Plutão agora, ele é o dobro do tamanho do Plutão. Então aí vem a tal questão, Plutão é planeta. E por que esse astro não pode ser planeta então, se está dentro do sistema solar? Entende? Mas a questão é que existe na astronomia a União Astronômica Internacional. Muitos países, né, a grande maioria dos países aí associada à União Astronômica Internacional, e funciona com várias comissões. E uma delas, inclusive, é encarregada de estudar essas questões, de descoberta de novos astros, de classificar e dar nome. Veja que aquela numeração que aparece ali é uma numeração provisória. Entende? Então, mas só depois dessa comissão da União Astronômica Internacional se manifestar, classificando ou não como planeta ou asteroide, aí é que nós vamos poder dizer. E só a União Astronômica Internacional também é que vai ter poderes para tirar Plutão desse status de planeta. Por enquanto, ele é planeta. Antes, faz pouco tempo também, foi descoberto um asteroide um pouco além de Plutão, que recebeu o nome de Sedna. A imprensa noticiou como sendo planeta. E houve professores em escolas que já estavam ensinando. Então, tomem cuidado. Sedna não é planeta, como esse também não. Só quando a União Astronômica Internacional se manifestar, aí então nós vamos seguir as orientações da União Astronômica Internacional. Perfeito. Professor Paulo, o senhor acredita em vida no planeta Marte? Não estamos falando vida inteligente, é o nome do nosso programa. Não estamos falando vida do jeito humano. O senhor acredita que Marte possa ter vida hoje? Que teve vida, nós temos quase que uma convicção, vamos dizer, no passado. Não está provado cientificamente ainda, mas aqueles meteoritos que caíram aqui, que acharam-se bactérias fossilizadas, isso sim. O senhor acredita que existe algum tipo de vida em Marte atualmente? Olha, vamos fazer um retrospecto. O próprio James Lovelock, criador da hipótese Gaia, foi contratado pela NASA na década de 1960, para fazer um trabalho para investigar as condições de Marte e dar o seu parecer, se havia possibilidade de vida ou não em Marte, até mesmo preparando os equipamentos para, na década de 70, serem levados pelas sondas Viking, que pousaram em Marte e mostraram o que James Lovelock já tinha dito. Marte não tem possibilidades de vida, pelo menos no parecer dele. Porque Marte não teria na sua atmosfera, ele tem uma atmosfera muito estável, e isso aí é característica, digamos, de reações da química inorgânica. Para haver vida, há necessidade de uma certa instabilidade atmosférica, e aí então poderia-se detectar algo que pudesse revelar reações orgânicas, explicadas pela química orgânica. Entende? Então esse foi o parecer de Lovelock. E as próprias sondas Viking também revelaram que Marte não tinha nenhuma condição de vida. Mas acontece que a NASA não se contentou com isso.
Por quê? Porque Marte sempre revelou haver uma série de evidências, e principalmente com as sondas mais modernas, né, mostrou isso aí. Tem muitas evidências de que houve muita água na superfície de Marte. Então, seguindo os padrões da Terra, né, da vida como se concebe na Terra, onde a água é bem provável que deve existir vida. Ora, se em Marte houve muita água, provavelmente deve ter existido vida. E Marte não tem hoje na superfície água. É uma outra incógnita. Por que Marte deixou de ter vida na superfície e passou a ter água na superfície e passou a ter água abaixo da superfície, água subterrânea? Já é comprovado que Marte tem água subterrânea. Entende? Então fica sempre essa possibilidade de Marte ter algum tipo de vida. Já deve ter tido e pode ser que tenha. Professor, até hoje o tempo é curto, infelizmente. Ontem eu estava lendo ainda, que eu gosto muito de ler as partes de ciências dos sites da internet. Então ontem eu vi uma notícia de que a NASA vai voltar os voos para a Lua a partir de 2018, com a intenção de fazer com que seja uma base intermediária entre viagens para Marte, vamos dizer. Uma pergunta minha: existe possibilidade da gente levar vida para Marte do jeito que suporte a nossa aqui? Teríamos condição de fazer climaticamente, fazer um modo de segurança de que a gente pudesse viver como a gente vive aqui na Terra? Teríamos que fazer o quê? Ou isso aí é uma pura utopia, vamos dizer? Tem muitas coisas. Primeiro, quando você fala isso aí dessa base na Lua, eu até me emociono um pouco, porque há 39 anos atrás, quando eu comecei a dar aula em escolas secundárias aqui de Florianópolis, eu já falava isso, que a Lua seria um trampolim para o espaço. E hoje, passados 39 anos, a Lua ainda não se tornou esse trampolim. Mas há o projeto, entende? Há o projeto, porque é mais fácil você levantar um equipamento pesado lá na Lua, porque a força de gravidade é muito menor do que aqui na Terra. Então, menos peso, nave menor e menos combustível, essa coisa toda. Entende? Mas haveria necessidade de criar condições de a gente sobreviver, né? De cientistas sobreviverem na Lua. Então, é meio complicado. Agora, existe um projeto, feito inclusive pelo próprio Lovelock também e outros, de fazer, digamos, Gaia surgir em Marte. Entende? Criar o poder de Gaia em Marte, colocando algumas espécies que resistam àquelas condições da atmosfera e da própria temperatura. Marte tem uma variação de temperatura muito grande, chega a 50 graus durante o dia e à noite 20 graus negativos. Então é muito, né, uma diferença muito grande. Então, nesse caso, mas a gente não teria... poderia se colocar, né, alguns organismos para começarem a produzir hidrogênio, a fotossíntese, essa coisa toda, mais uma coisa para muitos anos à frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta final, porque o tempo, infelizmente, urge, né? Professor, para a gente encerrar hoje, pelo menos, que o senhor vai voltar em outras oportunidades aqui, uma pergunta que não quer calar, muita gente faz. E nós temos possibilidade real da vida deixar de existir no planeta Terra? Temos. Por quê? Temos. Veja, 2 exemplos. Há 65 milhões de anos atrás, 70% da vida no planeta deixou de existir, inclusive os dinossauros, por causa do impacto de um grande meteorito ou asteroide que bateu na Terra. Então, há possibilidade disso aí se repetir. Há 250 milhões de anos atrás, nós tivemos 90% mais ou menos da vida no nosso planeta que deixou de existir por causa de muitas erupções vulcânicas que o planeta Terra teve. Entende? Então, a extinção em massa já ocorreu no nosso planeta, sim, e pode voltar a ocorrer, inclusive até por outras razões. Mas nós não teríamos mais tempo assim, para falar a respeito dessas outras razões. Mas há possibilidades. Nós vamos voltar em outra oportunidade. Eu só gostaria, para a gente finalizar hoje, deixar o nosso endereço eletrônico
vidainteligente@socex.net, onde você pode escrever, tecendo críticas e sugestões para o programa, assuntos que você gostaria de ver abordados aqui dentro do escopo, dentro do nosso blog, dentro do nosso site, e deixando o telefone à disposição para qualquer eventual contato. Agradecemos mais uma vez a sua atenção, nos honrando com a sua audiência, e prometemos voltar em breve com o professor Paulo Duarte, anunciando já para a semana que vem um assunto bastante polêmico. Nós vamos mostrar muito vídeo, nós vamos falar de vida extraterrestre na semana que vem. Uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, professor Paulo. Sempre à disposição. E até quarta-feira, se Deus quiser. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.